Antes do casamento da minha irmã, vi que meu cartão havia sido cobrado por toda a recepção. Ela deu um sorrisinho e disse: "Você, uma perdedora que nem tem família, é o mínimo que pode fazer." Eu apenas sorri. "Então você vai adorar o que vem a seguir." Na manhã seguinte, todas as ligações e mensagens eram sobre o local, a conta, o erro. E quando finalmente conseguiram falar comigo, eu simplesmente agi. Tudo começou com uma notificação do banco enquanto eu estava no trabalho: R$ 14.028,52 cobrados da minha conta. O nome do fornecedor era Vitest Stone State Events. Fiquei olhando por um instante, não porque não reconhecesse o nome, mas porque reconhecia muito bem. Era o salão de festas que minha irmã Olivia vinha obcecada havia meses. Ela mandava fotos no grupo da família, pedindo opiniões que não queria de verdade. Nunca era "vocês acham bonito", e sim "aqui vai ser a recepção do meu casamento." Sem perguntas, sem humildade, só arrogância vestida de branco. Eu nunca ofereci pagar por isso. Nunca teria oferecido. Mas, de alguma forma, era o meu cartão que estava cobrindo a conta. Conferi a transação 2 vezes, torcendo para ter lido errado, mas o número piscava de volta para mim como um tapa: R$ 14.000. Eu estava juntando aquele dinheiro para o pagamento inicial da minha casa. Silenciosamente, sozinha. Nem tinha contado a ninguém que finalmente alcancei a meta. Minhas mãos tremiam quando entrei na conta. E então percebi: eu tinha adicionado minha mãe àquela conta 6 meses antes. Era para ser temporário. Ela estava desesperada com uma conta que não conseguia pagar. E eu, como uma idiota, confiei quando ela prometeu nunca mais mexer naquele dinheiro. Ela até me abraçou e disse que eu era uma boa filha, lembro bem, porque é raro ela dizer algo assim. Agora, eu encarava um buraco na poupança e um recibo de uma festa que eu nem queria ir. Não liguei. Não mandei mensagem. Dirigi direto para a casa dos meus pais e entrei sem bater. Eles estavam na cozinha. Meu pai perguntou o de sempre: "O que te traz por aqui?" e minha mãe parecia ter engolido algo grande demais. Então Olivia apareceu, cabelo recém-escovado, calça justa, óculos de sol dentro de casa. Perguntei quem tinha dado permissão para usar minha conta. Ela nem piscou. Deu aquele mesmo sorriso e disse que não era nada demais, que eu não tinha filhos, nem marido, nem casamento, que estava guardando dinheiro enquanto o momento único da vida dela se aproximava. "Você é uma perdedora que nem tem família. É o mínimo que pode fazer." Eu não levantei a voz. Não discuti. Apenas sorri. "Então você vai adorar o que vem a seguir." Virei as costas e saí. Olivia riu atrás de mim. Eu não olhei para trás. Quando cheguei em casa, meu celular já estava acendendo sem parar, ligações perdidas, mensagens sobre o local, o pagamento, algo no sistema não estava certo, algo não estava passando. O que eles não sabiam era que eu já tinha falado com o salão mais cedo naquele dia. Contei que o pagamento era não autorizado, fraudulento. Mostrei o boletim de ocorrência e o formulário que enviei ao banco. Pedi o reembolso e informei um novo contato. Eles concordaram. Depois liguei para todos os fornecedores que sabia que eles tinham contratado, florista, buffet, até o fotógrafo. Todos estavam no meu nome, porque Olivia achava que usar o meu cadastro garantiria aprovação. Cancelei tudo. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda não. Porque aqueles 14.000 eram só o começo. Na manhã seguinte, minha mãe ligou 2 vezes antes das 7. Deixei tocar. Sem correio de voz, ela nunca deixa recado quando está em pânico. Logo depois, foi Olivia quem começou a bombardear meu telefone com mensagens. A primeira dizia apenas: "O que você fez?" Depois veio uma tempestade delas, uma atrás da outra, o local cancelando, o buffet com problema, a florista recusando confirmação, e então vieram as ameaças, as chantagens emocionais, os insultos. "Você é nojenta. É melhor consertar isso. Está destruindo minha vida. Sempre teve inveja de mim." Li cada uma como se estivesse folheando a pasta de spam. Não respondi. Às 9h30, ouvi batidas fortes na minha porta. Era Olivia. Observei da janela do andar de cima enquanto ela ficava ali, de legging, moletom enorme, cabelo preso e celular na mão.
Ficou por um tempo, depois foi embora, mas antes, empurrou um papel por baixo da porta. Era um bilhete escrito à mão. Acha que isso acabou? Você está morta pra mim? Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque, pela primeira vez, eu não era a pessoa sendo usada, manipulada ou chantageada emocionalmente. Não senti nada ao ler aquilo, e isso era novo. Passei o resto do dia fazendo o que provavelmente deveria ter feito há anos. Primeiro, entrei no portal do proprietário do apartamento onde Olivia e o noivo moravam. Eu vinha pagando metade do aluguel deles havia quase um ano, sob a desculpa de que estavam se estabilizando. Meus pais tinham implorado para mim. Olivia chorou naquela ligação. E eu acreditei neles. Claro que acreditei, mas não mais. Excluí minhas informações de pagamento. O aluguel venceria em 4 dias. Eu não ia lembrar ninguém que descobrissem sozinhos, como adultos. Depois, liguei novamente para o banco e encerrei de vez a conta que minha mãe ainda tinha acesso. Havia cerca de R$ 1.800 nela. Transferi cada centavo para minha nova conta privada e mandei fechar a antiga oficialmente. Sem brechas, sem portas dos fundos. Fiquei algumas horas sem ouvir nada. Então, do nada, recebi uma ligação do Vitestone State. Era a gerente do local. Ela disse que Olivia tinha ligado em pânico, afirmando que o cancelamento fora um engano. Alegou que eu havia mudado de ideia e que faria a transferência do dinheiro de volta em menos de 1 hora. A gerente ligava apenas para confirmar isso. Eu disse que não era engano nenhum e que eu não tinha mudado de ideia. Pedi que ela me enviasse cópias de todas as comunicações que Olivia fizesse dali em diante, caso a situação ficasse mais feia. Foi então que ouvi um carro entrando na minha garagem. No início, achei que fosse Olivia de novo, mas não era. Eram os pais do noivo dela. Saíram do carro devagar. O pai parecia desconfortável, como se nem soubesse direito por que estavam ali. A mãe se aproximou com aquela expressão tensa, de quem ensaiou o que ia dizer 3 vezes durante o trajeto. Disseram que tinham ouvido que eu estava pagando os custos do casamento e que, como tudo estava desmoronando, não entendiam por que eu havia desistido de repente. Perguntei quem tinha contado isso a eles. Responderam, Olivia e minha mãe. Eles realmente acreditavam que eu tinha concordado em bancar tudo do salão, o buffet, os vestidos, até parte da lua de mel. Deu para ver a mudança acontecer bem diante dos meus olhos quando expliquei que nunca aceitei nada disso e que todos aqueles pagamentos foram feitos sem meu conhecimento ou autorização. Entreguei a eles uma pasta com capturas de tela, extratos bancários e uma cópia do boletim de ocorrência que registrei ao descobrir a fraude. No começo, eles ficaram em silêncio, só encarando os papéis. Depois, o pai se desculpou em voz baixa. A mãe também pediu desculpas, de forma mais constrangida, mas dava para ver que estavam envergonhados e tinham sido completamente enganados. Disseram que iriam adiar o casamento, não queriam se envolver em algo que começava com dinheiro roubado e mentiras. Naquela noite, finalmente recebi uma mensagem de alguém que não estava me chamando de insensível. Era da mãe do noivo. Sinto muito pelo que você teve que passar. Você fez o certo. Estamos repensando tudo. Mas ninguém ligou. Mas ninguém mandou mensagem. Nem minha mãe. Nem Olivia. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem de longe. Na manhã seguinte, o silêncio era ensurdecedor. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem desesperada, nada dos meus pais, nada de Olivia. E foi exatamente assim que percebi que eles estavam se reorganizando. Na minha família, silêncio nunca significa paz, significa plano em andamento. Não precisei esperar muito. Pouco depois do meio-dia, meu pai finalmente ligou. Atendi, curiosa para ver até onde iriam para distorcer a realidade. Ele começou devagar, como se nada tivesse acontecido. Disse que as coisas estavam confusas e que tudo não passava de um grande mal-entendido. Repetia palavras como falta de comunicação e a confusão, como se $14.000 tivessem simplesmente saído da minha conta por acidente para pagar um casamento no qual eu nem fui convidada a opinar. Então ele disse algo que me deixou em silêncio: você sabe que a Olivia está muito magoada. Ela acha que você está tentando arruinar o grande dia dela. Não podemos simplesmente superar isso? Superar?
Lembrei a ele do momento em que fiquei na cozinha perguntando quem tinha pegado meu dinheiro e de como Olivia olhou diretamente nos meus olhos e me chamou de perdedora. Aquilo não foi mal entendido. Foi uma escolha. Ele não respondeu. Murmurou algo sobre a sua mãe ter agido com boa intenção e desligou. Essa era a versão dele de um pedido de desculpas, desviar e encerrar a conversa. Algumas horas depois, minha mãe me mandou um e-mail enorme. Começava parecendo uma tentativa de paz, mas logo se transformava em outra coisa. Ela dizia que nunca imaginou que eu reagiria daquela forma, e que estava chocada por eu ter ido tão longe a ponto de envolver a polícia. Afirmava que eu a fizera se sentir como uma criminosa. E então, no meio de um parágrafo, veio a frase que fez meu maxilar travar: eu realmente achei que você ficaria orgulhosa de fazer algo significativo pela família, especialmente já que você não tem uma família sua. Era isso. Aquela frase. Eu não respondi. Apenas encaminhei o e-mail para minha tia Lisa com o assunto: achei que você gostaria de ver isso. Lisa me ligou em menos de 10 minutos, furiosa. Ela sempre foi a única na família que nunca me tratou como um peso emocional. Disse que ia ligar para todo mundo antes que minha mãe distorcesse a história. Nem pediu permissão. Só falou: deixa comigo, eu cuido disso. À noite, o grupo da família estava pegando fogo. Minha prima Gena começou a me mandar capturas de tela. Aparentemente, minha mãe contou a todos que eu tinha exagerado com um mal-entendido e magoado Olivia no momento sensível. Mas Lisa não deixou barato. Começou a fazer perguntas sérias: porque o casamento estava registrado no meu nome, porque minha conta bancária foi usada, porque minha mãe tinha acesso a ela. E então alguém perguntou o que eu também já vinha me perguntando há dias. Por que eu estava pagando o aluguel da Olivia? Essa pergunta caiu como uma granada. Depois descobri que Olivia andava pedindo ajuda a outros parentes, dizendo que eu a tinha deixado na mão, sem aviso nenhum. Contava que ela e o noivo seriam despejados. Fez parecer que eu a havia traído, mas então meu tio Drew entrou na conversa: se ela pode pagar um casamento de $30.000, pode pagar aluguel. O grupo ficou em silêncio depois disso. Naquela noite, por volta das 8h30, faróis iluminaram minha garagem. Espiei pela janela e vi minha mãe parada ao lado do carro, braços cruzados, olhando fixamente para a casa. Ela não bateu na porta. Apenas ficou ali um tempo, andou de um lado para o outro e depois foi embora. Na manhã seguinte, Olivia desabou. Contei 37 mensagens. Começaram agressivas, dizendo que eu tinha destruído a vida dela, humilhado a, envergonhado o noivo. Depois vieram as mensagens de desespero. Disse que o casamento estava oficialmente cancelado, que perderam os depósitos, e que os pais dele tinham parado de falar com ela. Implorou para que eu consertasse tudo, que eu tinha arruinado a vida dela. Li todas, uma por uma. Depois desliguei o celular e fui caminhar. Porque, pela primeira vez em anos, eles não tinham mais controle e eu não sentia culpa. Eles achavam que o silêncio, a vergonha e o afastamento iriam me punir. Mas eu não era mais aquela garota. Passei tanto tempo tentando não ser o problema que acabei virando a solução, para eles, nunca para mim. Não mais. Mas, justo quando as coisas começaram a se acalmar, recebi uma ligação de um número conhecido, a mãe do noivo da Olivia. Ela disse que precisava conversar pessoalmente, que tinha descoberto algo que mudava tudo. Nos encontramos em um café tranquilo, nos arredores da cidade. A mãe do noivo entrou sozinha, segurando a bolsa como se escondesse segredos. Estava exausta, mas decidida, o tipo de mulher que engoliu mentiras por tempo demais e, enfim, resolveu cuspir todas. Não perdeu tempo. Disse que o casamento não estava apenas adiado, estava desmoronando por dentro. O filho dela, o noivo da Olivia, tinha ido embora 2 noites antes. Arrumou uma mala, disse que precisava de espaço e que havia coisas nas quais nunca tinha concordado em se envolver. Fiquei em silêncio. Esperei. E então ela disse algo que me fez endireitar na cadeira. Eles tinham encontrado um cartão de crédito. Não era dele. Nem da Olivia. Era meu, aberto em meu nome, estourado, com $8.000 em cobranças. Tudo começou quando o noivo voltou ao apartamento para pegar o passaporte.
Viu uma pilha de correspondências não abertas sobre o balcão e começou a folheá-las, talvez por tédio, talvez por instinto. Entre panfletos de loja e um catálogo de casamento, encontrou um extrato de um banco que eu nunca tinha usado, com meu nome completo no topo. Ele tirou fotos e depois perguntou a Olivia sobre aquilo. No começo, ela desconversou. Disse que eu sabia, que tinha sido eu quem abrirá a conta para as coisas do casamento, assim não prejudicaria o crédito deles. Ele não acreditou. Foi então que ela mudou de tática, disse que era ideia minha, que eu estava com inveja e tentando comprar controle sobre o casamento dela. Continuou falando, se afundando ainda mais, dizendo que foi forçada a abrir o cartão no meu nome porque eu não estava ajudando como família deveria ajudar. Naquela noite, ele foi embora. Dirigiu até a casa dos pais sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, mostrou o extrato do cartão para eles. A mãe do noivo tirou uma folha da bolsa e empurrou-a pela mesa até mim. Meu nome, meu CPF, meu endereço e as cobranças, uma boutique de noivas em Los Angeles, um spa de luxo em Napa, passagens aéreas, um fim de semana Bridgetobia em resort 5 estrelas, um par de sapatos de grife de $900 que eu nunca tinha visto. Ela contou que a história de Olivia mudava a toda hora, até que, por fim, ela admitiu. Tinha usado minhas informações. Disse, e eu cito, a Bárbara tem dinheiro. Ela vai ficar bem. E então veio o golpe final, minha mãe havia assinado como verificadora secundária na solicitação do cartão. Minha própria mãe ajudou Olivia a cometer fraude de cartão de crédito em meu nome. Fiquei sentada, imóvel. Ouvi a voz da mulher à minha frente, mas tudo parecia distante, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente e só restasse um zumbido vazio. Ela então tirou um pendrive da bolsa, fotos, capturas de tela, extratos bancários, trocas de e-mails, provas. Disse que o filho estava considerando cancelar o casamento de vez e queria que eu tivesse tudo o que precisasse para me proteger. Contou que ela e o marido apoiariam qualquer decisão que eu tomasse e que não tinham ideia de até onde tudo isso tinha chegado até aquela noite. Dirigi direto para a delegacia e registrei um segundo boletim, desta vez, por roubo de identidade e fraude. Congelei meu crédito, liguei para os bancos e comecei o longo processo de reparar os danos. E não hesitei quando me perguntaram se eu queria prestar queixa. Sim. Naquela noite, enviei uma única mensagem no grupo da família. Olivia abriu um cartão de crédito em meu nome e estourou o limite. Mamãe foi a consignatária. O banco e a polícia têm todas as provas. Isso não é um mal-entendido. É um crime. Silenciei o grupo e não li as respostas. Mas a tia Lisa leu. Ele me ligou uma hora depois, rindo. Disse que Olivia tentou transformar o cartão numa surpresa que eu supostamente teria oferecido e depois esqueceu de avisar alguém. Meu primo Anthony perguntou por que uma surpresa incluiria um hobby de $900 com a etiqueta Bridge Energy. A conversa inteira desabou sobre ela depois disso. Minha avó deixou uma mensagem no correio de voz dizendo que estava envergonhada. Eu mal a ouvirá falar mais de 10 palavras o ano todo. Ela disse que Olivia não fora criada para roubar e que meus pais haviam permitido algo podre. Depois soube que Olivia foi pedir ajuda a outro primo para o aluguel e ele a bloqueou. Os pais do noivo avisaram ao proprietário que não iam mais ser fiadores. 3 dias depois chegou a notificação de despejo. Eu nem tive que levantar um dedo. Tudo que construíram às minhas custas estava desabando. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem de perto. 2 dias depois de registrar a ocorrência por fraude, recebi uma chamada de número restrito. Deixei cair na caixa postal. Era minha mãe, chorando. Disse que não sabia que Olivia tinha chegado tão longe, que pensava que o cartão era só um plano B caso eu não desse conta. E então falou algo que nunca vou esquecer: você devia ter dito sim desde o começo. Nada disso teria acontecido. Não respondi. Naquela tarde liguei para o proprietário do prédio da Olivia só para confirmar se estava tudo oficial. Ele confirmou que o aviso de despejo tinha sido expedido, o aluguel estava há 2 meses em atraso e não havia acordo de pagamento. Soou aliviado. Falou que nunca gostou de lidar com a Olivia, que ela sempre agia como se alguém estivesse pagando as contas por ela. E ele não estava errado, durante anos eu tinha sido exatamente essa pessoa. Mas eu parei.
E agora ela estava aprendendo, pela primeira vez, como era ficar em pé sozinha, sem ninguém para segurá-la. No dia seguinte recebi um e-mail inesperado do noivo dela, um pedido de desculpas longo e dolorosamente honesto. Ele disse que não fazia ideia de quanto eu vinha cobrindo, que Olivia lhe mentiu sobre quase tudo: aluguel, casamento, finanças, até a dinâmica da família. Admitiu que fora idiota, agradeceu por eu não ter explodido com ele e contou que havia decidido terminar de vez, estava ficando na casa de um amigo até resolver as coisas. Não respondi, mas agradeci por dentro. Não era o pedido de desculpas que importava, era o fato de que alguém finalmente tinha visto a Olivia como ela realmente era e havia se afastado. Eu não falava com a Olivia desde aquela manhã em que ela apareceu na minha porta batendo como se fosse uma blitz policial. Mas agora ela estava em todo lugar, ligando para parentes, contando versões, se fazendo de vítima. Dizia que eu estava atrás dela, que sempre a odiei, que queria destruir sua vida. Só que, dessa vez, não funcionou. As pessoas não acreditaram, não depois do cartão, não depois do despejo, não depois de saberem que minha própria mãe assinou tudo. Tio Drew me ligou naquela noite e disse que falou com a Olivia, pedindo que ela parasse de ligar. Disse que ela tinha sorte de eu não ter registrado a queixa antes. Ele disse algo que ficou na minha cabeça: você sempre deu pousos suaves para ela. Talvez ela precisasse de um duro. No fim da semana, Olivia e meus pais estavam completamente isolados. Ninguém queria mais ouvir as desculpas deles. O grupo da família voltou ao normal, felicitações de aniversário, memes, mas ninguém os marcava. Eles ainda estavam lá, só, ignorados. Então chegou a carta, uma nota escrita à mão pela Olivia. Abri achando que, talvez, houvesse algo sincero ali dentro. Não havia. Ela me acusava de estar gostando das consequências, dizia que eu queria ser o centro das atenções, que eu tinha envergonhado a família e virado todos contra ela. Terminava dizendo que esperava que eu estivesse feliz, porque agora ela estava recomeçando do zero. Essa parte, pelo menos, era verdade. Ela não tinha nada. Sem noivo, sem apartamento, sem casamento, sem cúmplices. E, pela primeira vez, isso incluía a mim. Dobrei a carta, coloquei de lado e abri o laptop. Comecei a reunir todos os documentos que ainda tinha: transferências antigas de aluguel, planos de casamento compartilhados, prints de conversas em que ela me pedia dinheiro. Juntei tudo em uma pasta chamada Por Via das Dúvidas. Porque pessoas como Olivia não aprendem com as consequências, elas procuram outra brecha para entrar. E eu não ia dar uma. Mas o que veio depois, nem eu esperava. 3 semanas se passaram em silêncio. Sem ligações de madrugada, sem batidas inesperadas na porta. Olivia tinha sumido, pelo menos para mim. Meus pais também. Por um tempo, achei que finalmente tinha acabado. Que tinham desistido. Até que recebi uma carta de um escritório de advocacia. Era fina, uma única folha, mas me deu um frio no estômago. Olivia havia aberto um processo no juizado de pequenas causas contra mim. Estava exigindo indenização por danos emocionais, pela humilhação pública e o suposto abalo psicológico que eu teria causado ao cancelar o casamento e ao atacar a sua reputação. No começo achei que fosse piada. Soava tão absurdo que eu ri. Mas era real. Ela mesma tinha protocolado. Sem advogado, só a assinatura dela, acusações vagas e uma carta digitada dizendo que eu a deixará reconstruindo a vida do nada por causa de uma irmã invejosa e vingativa. Essa foi a palavra dela, vingativa. Levei a carta ao meu advogado. Já o tinha contratado por causa da fraude, então não estava preocupada. Ele leu, virou a folha e disse: isso não dura 5 minutos no tribunal, mas eu vou comparecer só para ver. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Eu fui de preto. Ela apareceu de branco. Isso já dizia tudo. O juiz mal a deixou falar antes de interromper e perguntar sobre o relatório de fraude. Ela começou a chorar, disse que eu tinha entendido errado, que achava que eu queria ajudar, que a família significa compartilhar. O juiz perguntou por quê, então, ela falsificou minha assinatura no cartão de crédito e usou minha conta bancária sem minha permissão. Ela não respondeu, apenas ficou olhando pro chão. Caso encerrado. Saí do tribunal sem olhar para trás. Ela ficou nos degraus, ainda chorando. Eu não parei.
Não senti pena. Achei que ali terminava tudo. Mas uma semana depois, chegou outra carta, não dela, e sim do ex-noivo. Ele tinha escrito uma carta longa e pessoal. Dizia que finalmente tinha entendido que o mundo da Olivia só funcionava quando alguém estava se sacrificando por ele. Que aprendeu isso tarde, mas aprendeu. Contou que decidiu visitar a família em Oregon e recomeçar do zero. Agradeceu por eu não ter alimentado as mentiras dela. Escreveu: "Você me ajudou a desviar de uma bala, mesmo sem saber." Dobrei a carta, guardei na gaveta e fiquei um tempo em silêncio. Então o telefone tocou, era a tia Lisa. Ela disse que a família estava organizando o dia de ação de graças mais cedo naquele ano e que queriam que eu fosse. Não meus pais, não Olivia, só eu. Aceitei sem pensar duas vezes. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha prima Gena: "Você fez a coisa certa. Todo mundo vê isso agora." E foi nesse momento que caiu a ficha. Eu nunca tinha sido a vilã da história deles. Nunca fui. Eu só fui a primeira a dizer não. Não a ser usada. Não há culpa. Não a carregar o caos deles como se fosse meu dever. Olivia perdeu tudo que construiu com mentiras. Eu só perdi as pessoas que achavam que isso era normal.